Meu nome é Rui, eu sou acadêmico do curso de Geografia e na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é de extrema importância nos dias de hoje, assim, em todas as esferas, e isso tem a ver com a nossa sobrevivência e a sobrevivência das gerações futuras. Vamos falar a respeito do meio ambiente e sustentabilidade. São palavras que nós vemos hoje, nós deparamos com elas todos os dias em vários lugares, nos noticiários, nas escolas, na internet. Sempre esse assunto está sendo abordado e não é à toa. Esse é uma questão de sobrevivência nossa, né? E das gerações que se seguem. Nosso planeta, ele, ao longo dos anos, das décadas, ele acabou sendo ameaçado pela própria mão humana, pela própria ação do homem, que acabou degradando, acabou desgastando e acabou comprometendo, a nossa sobrevivência. O que seria o meio ambiente? Meio ambiente, ele engloba todos os elementos vivos e não vivos que estão relacionados com a vida na Terra. É tudo aquilo que nos cerca, tudo é o meio ambiente. A água, o solo, a vegetação, o clima, os animais, nós, seres humanos, todos nós fazemos parte do meio ambiente. Outra palavra bastante em pauta hoje, bastante comentada, discutida, é um ecossistema. Sobre a preservação, o que é um ecossistema, a preservação de um ecossistema. O que é um ecossistema? Um ecossistema é um sistema interligado, composto pelos seres vivos e o local onde eles vivem. Nós, no local ao qual nós habitamos, tudo aquilo que nos rodeia faz parte do ecossistema. Nós moramos numa determinada região, e dentro dessa região nós temos rios, nós temos matas, temos florestas, temos animais, todos desempenhando a sua função, e é preciso que haja um equilíbrio desse sistema. Isso é um ecossistema, é um conjunto de comunidade que vive num determinado local e interagem entre si, Porque nós, seres humanos, nós precisamos da fauna, precisamos da flora, precisamos dos recursos que a natureza nos fornece. Então, por isso, a necessidade, a extrema importância de nós preservarmos o meio ambiente, nós cuidarmos do ecossistema. E o ecossistema, ele é formado por dois componentes básicos, que é o componente biótico e o abiótico. O que seriam esses dois componentes? O componente biótico, são os seres vivos. Seres vivos somos nós, somos os animais, E exemplos depois de seres abióticos são aqueles que não possuem vida, mas são de extrema importância para nós, como a água, como o solo, como a luz, como o clima. Então, nós precisamos entender, aprender sobre a importância, do meio ambiente para nós, a importância do ecossistema, a importância da preservação, do cuidado, Por quê? Porque nós precisamos, é preciso que haja um equilíbrio natural presente nessa biodiversidade, para que nós possamos ter um ar mais puro, possamos ter
um clima melhor, possamos nos alimentar, a produção de alimentos, a criação, para a nossa subsistência, para o nosso consumo, tudo depende desse equilíbrio. Nós vemos alguns problemas ambientais que nós vamos citar ao longo dessa aula, que alguns deles, a maioria, todos causam algum estrago, mas alguns causam alguns estragos irreparáveis, irreversíveis, dizimando às vezes espécies animais ou espécies vegetais, e tudo compromete a espécie vegetal. Espécies vegetais, por exemplo, comprometem a nossa qualidade do nosso oxigênio, compromete também como o clima vai se comportar, uma floresta destruída, espécies animais que às vezes por uma queimada estão em risco de extinção, podem acabar sendo extintos. Alguns problemas ambientais que nós podemos citar. Um deles é a poluição do ar. E como ocorre a poluição do ar? A poluição do ar ela ocorre pelo alto número de carros nas grandes cidades. As pessoas hoje em dia elas preferem, necessitam e andam cada vez mais, cada um no seu carro, e a maioria hoje, alguns já estão sendo desenvolvidos de uma maneira, de uma forma que o seu uso ele não contamine tanto o meio ambiente. Os motores estão sendo desenvolvidos de uma forma ecológica para que isso não ocorra, mas ainda não é em larga escala. Nós temos a circulação de veículos no mundo, principalmente nas metrópoles, faz com que a poluição do ar seja altíssima, assim como a poluição das fábricas. Aqui nós temos um exemplo de uma fábrica em plena atividade e a fumaça tóxica expelida durante a sua atividade. E essa poluição ela compromete a atmosfera, compromete a camada de ozônio. Nós temos em algumas metrópoles falando, devido à poluição, nós temos os dias assim mais cinzas, uma incidência maior de doenças respiratórias devido à poluição. Outro tipo de poluição que nós podemos falar seria a poluição dos rios. Nós temos no mundo cerca de 97,5% da água que existe no mundo ela é salgada, ou seja, ela não é própria para o consumo ou para irrigação, para outros fins. A água que nós temos, água doce, própria para o ser humano consumir e para satisfazer as suas necessidades básicas, ela é cerca de somente 2,5% de toda a água que existe no mundo. Só que desses 2,5%, ainda 69% desses 2,5% elas são águas próprias para o consumo, mas são águas de difícil acesso. Por quê? Porque algumas delas se encontram em geleiras, outras ou se encontram subterrâneas. Então, a importância da preservação de não poluir os rios. E como que os rios são poluídos? Descarte de lixo, descarte de lixo plástico. O Brasil é o 4º país do mundo que mais descarta lixo plástico no mundo.
também as indústrias também elas acabam lançando também os seus líquidos, substâncias químicas tóxicas que são usadas durante a sua atividade, que não seria assim para ser descartado em local correto, muitas vezes acabam descartando direto nos rios. E isso contamina direto, né, dá um retrabalho, né, para poder essa água ser tratada, descontaminada, para que possa chegar ao nosso consumo. Queimadas também é um grande problema ambiental. Ela é uma floresta, uma área verde assim totalmente destruída, ela leva décadas, pode levar séculos para se recompor, e daí depende, né? O nosso oxigênio depende da nossa vegetação. Junto com as queimadas, nós temos outro problema que afeta as florestas, que são os desmatamentos ilegais para extração da madeira, a diminuição ou a extinção de espécies animais. Então, assim, às vezes o ser humano, até por esporte ou para comércio, ele acaba pondo em risco a existência de algumas espécies animais. Assim, se não houver assim, um controle, uma fiscalização. Já há no Brasil, exemplo, de muitos animais que assim, estão já à beira de serem extintos por causa dessa falta de controle, uma falta de uma política que coíba mais essa ação humana. Por causa da poluição, por causa do ar, por exemplo, e outros fatores que prejudicam o meio ambiente, nós estamos também vivendo um aquecimento global. A Terra, ela fica a cada ano, ela está se tornando com uma temperatura mais elevada, e isso afeta, né, a população, a vida na Terra, né, como um todo, através da poluição e através da diminuição da camada de ozônio, que é uma camada que existe na atmosfera que nos protege. Com essa diminuição, cada vez nós ficamos mais sujeitos a uma elevação de temperatura. Aqui nós temos um exemplo aqui de um rio poluído, um descarte de lixo direto no rio. Agora nós vamos falamos sobre os problemas ambientais, sobre a importância de nós preservarmos o meio ambiente e o nosso ecossistema, e nós precisamos de sustentabilidade. O que seria sustentabilidade? Sustentabilidade é a capacidade de sustentação ou conservação de qualquer processo de um sistema. Nós precisamos conservar, precisamos preservar esse sistema. O nosso ecossistema, o nosso meio ambiente, o local onde nós habitamos, para que nós possamos sobreviver de maneira adequada, com qualidade e com saúde. E a sustentabilidade ambiental. O que significa sustentabilidade ambiental? Sustentabilidade ambiental significa eu me desenvolver de uma forma que eu possa atender às minhas necessidades hoje, que eu possa sobreviver, extraindo aquilo que a natureza me oferece para minha sobrevivência, sem que eu atinja, que eu prejudique a geração futura. Eu tenho que saber sobreviver, saber me manter dentro do meu ecossistema, dentro do meio ambiente, sem que eu comprometa.
como nós falamos a respeito da água. Se nós não cuidarmos da água, a geração futura, quem sabe não exista mais água potável daqui a algumas décadas, né? A mudança climática, como vai estar, né, para as gerações futuras, para os filhos, para os netos e assim por diante. Então, a sustentabilidade ambiental nada mais é do que isso. Eu agir de forma consciente, de forma correta, para que eu possa preservar a nossa sobrevivência hoje, não comprometendo a sobrevivência futura, né? E algumas formas de sustentabilidade, né? Simples, né? Não poluir, né? Isso aí é algo assim que é de cada um, né? Se cada um cuidar, reciclar o seu lixo, cuidar daquilo que descarta, não largando em rios, não largando em florestas, assim, porque algum animal vai se contaminar com aquele lixo, ou que aquele lixo também vai causar algum problema no solo. Às vezes também solos são contaminados, e isso prejudica na plantação, prejudica na nossa alimentação, né? Não contribuir para a extinção da fauna e da flora silvestre, como nós falamos, né? Uma economia de energia. A energia, ela nem sempre ela é renovável. Se nós consumirmos toda a energia, uma hora ela falta para nós ou poderá faltar para gerações futuras. A reciclagem assim hoje é fundamental. Nós aproveitarmos aquilo que seria jogado fora, seria lixo, transformarmos, reaproveitarmos, reutilizarmos, e muitas vezes tem pessoas hoje reciclando e gerando até lucro, né? Como nós também, assim, outra forma de sustentabilidade é a economia de água. 2,5% de água doce no mundo. Não é muita coisa. E proteger o meio ambiente. Existem políticas ambientais. Para nós finalizarmos, vamos falar sobre as políticas ambientais. O que são as políticas ambientais? São alguns modelos adotados, modelos de administração adotados por governos ou até mesmo por empresas para diminuir o impacto, né? Assim, uma forma melhor de se relacionar com o meio ambiente e com os recursos naturais. Já existem empresas que hoje estão tomando medidas de precaução para que o seu descarte seja de maneira correta, que polua da menor maneira possível e de forma correta, assim, que a sua poluição seja levada para um local seguro, sem a contaminação do solo, sem a contaminação da água e, se possível, sem a contaminação do ar, né? E o que seria a educação ambiental? A educação ambiental é algo que deve partir de nós, né? Das nossas autoridades, das nossas escolas, das nossas comunidades. A educação ambiental é para a nossa sobrevivência e ela a construção de valores, né? Valores sociais, de conhecimentos, de habilidades e atitudes que possam me levar para a conservação e preservação do meio ambiente no qual nós estamos inseridos. E quanto mais nós preservarmos, nós cuidarmos do meio ambiente, mais nós seremos beneficiados e beneficiaremos aquelas gerações futuras.